O cinema fez parte da minha vida como de todo mundo. Eu sempre fui muito ao cinema. Eu morava em Porto Alegre, num bairro Auxiliadora, e numa rua que tinha um cinema à esquerda e outro à direita, não na mesma rua, mas próximo, né? Então eu normalmente corria um final de semana para um final de semana para outro, porque naquele tempo os filmes eram muito aquela coisa de matiné, né? De ir aos domingos, programa duplo, etc e tal, ou feriados, ou coisa que vale. Eu sempre fui muito ao cinema, mas eu nunca fui aquele perfil, por exemplo, assim, se tu falar com o Rubens Evald, por exemplo, eu já participei de mesas com o Rubinho e ele vai te dizer que ele era uma criança solitária, que se compensava no cinema e que anotava desde o primeiro filme que viu, desde menininho, e tem até hoje, ele viu, sei lá, 100 mil filmes, estou chutando, não sei qual é o número, mas ele tem até hoje anotado o número de filmes que viu. Eu não tinha nada disso, eu era uma peste, mas me relacionava bem com todo mundo, brigava com todo mundo, eu era muito brigão. Mas ia muito ao cinema sempre. Mas não era uma intenção, né? Trabalhar nisso, alguma coisa assim. Eu entrei para a faculdade de arquitetura, e era a época da ditadura, anos 60, etc e tal, havia um mural de livre expressão lá na faculdade e eu comecei a escrever sobre cinema, e comecei a escrever sobre cinema com um recorte mais político, que era o teor do mural, né? Tudo girava em torno da política e eu comecei a escrever sobre cinema, um recorte político dos filmes que eu via. E comecei a tomar gosto, e era aquilo que eu vi, fui desistindo da arquitetura, bati num jornal lá de Porto Alegre, que na época era o Diário de Notícias, que era da rede dos diários e emissoras associados, do Assis Chateaubriand. Comecei a fazer uma colaboração dominical, depois surgiu uma chance de trabalhar na Caldas Júnior, que era a maior empresa da época no Rio Grande do Sul, na Folha da Manhã. E eu fui, e nessa altura o jornalismo já era uma profissão regulamentada, exigia diploma que eu não tinha. Eu larguei a arquitetura, fui fazer jornalismo e aí sim, aí é a minha história. Mas eu nunca quis fazer cinema, filmes, realizar filmes, né? Até porque eu sempre tive essa ideia que, de certa maneira, perseguindo um filme ideal, que é isso mais ou menos quando a gente escreve, né, sobre cinema, né, eu podia fazer vários filmes ao mesmo tempo, no mesmo dia, na mesma semana, no mesmo ano, seja lá o que for, não, sabe, construir os meus filmes, porque na realidade eu acho que escrever sobre cinema, todo espectador faz isso, né? Sei lá, Laís e o Luiz fazem os filmes deles, mas são deles até o momento que eles põem na rua, né? A partir daí a gente se apropria dos filmes, não apenas eu como jornalista escrevendo num jornal, mas qualquer espectador que vá pensar no filme deles vai reconstruir esse filme segundo a sua sensibilidade, sua inteligência, sua informação, seja lá o que for, né? E eu acredito muito nisso, né? Que os filmes terminam virando da gente, né? E que ao escrever sobre cinema eu termino escrevendo e recriando e fazendo muito mais filmes que eu jamais conseguiria fazer assim, correndo atrás de patrocínio.